Olá, meu nome é Marcelo, essa é a disciplina de Morfologia do Português dos cursos de Letras da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Essa é a nossa aula do terceiro módulo, denominado Léxico, essa é a segunda unidade, Formação de Vocábulos, e nós vamos estudar os fenômenos de composição. Lembrando que a composição é um processo de formação de vocábulos novos pela combinação de vocábulos já existentes, que é o caso de porco-espinho, quebra-nozes, girassol, pé de galinha, ou pela combinação de bases não autônomas, ou entre uma base autônoma e outra não autônoma e vice-versa. Ao contrário dos processos de derivação, nos quais se registra um único semantema, que é a raiz mais o radical primário, nos processos de composição ocorrem dois ou mais semantemas, ou seja, duas ou mais raízes. Mas importante, os elementos primitivos perdem a significação própria em favor de um novo conceito, formado pela combinação de todas as partes. É o caso, por exemplo, de criado mudo. Há, todavia, vocábulos compostos que mantêm certa relação semântica com o significado dos vocábulos primitivos que entram na sua formação, e outros que não apresentam nenhuma relação significativa. Então, reparem, por exemplo, que em guarda-chuva a gente mantém essa relação de sentido, ao passo que o doce pé de moleque não tem absolutamente nada a ver com pé nem com moleque. Mas vejam, né, graficamente, os componentes dos compostos podem estar ligados, que é o caso de pernalta, podem estar hifenizados, ou seja, com a marcação gráfica do hífen, mãe d'água, por exemplo, ou soltos, que é o caso de idade média e fim de semana. Os compostos são, a exemplo dos sintagmas fixos, elementos estereotipados que apresentam unidade semântica e morfossintática. Mas quais são as propriedades morfossintáticas dos compostos? Primeira propriedade, a gente diz que a ordem dos termos é rígida e entre eles não se pode introduzir nenhum outro elemento. Por exemplo, o substantivo ganha-pão não aceita a inversão e qualquer adjetivo só poderá ser usado à esquerda ou à direita. Então a gente pode dizer o bom ganha-pão ou ganha-pão bom, mas a gente não pode fazer a inclusão do adjetivo entre as duas raízes. Então não existe a forma ganha bom pão. É, portanto, uma forma inaceitável. É preciso considerar, no entanto, que existem compostos que mantêm a mesma significação, mesmo com a inversão dos componentes. São poucos casos, mas a gente tem, por exemplo, planalto, que também pode ser descrito como altiplano, e franco-italiano, que também pode ser dito como ítalo-francês. Segunda propriedade. A gente diz que os elementos dos compostos não podem, isoladamente, ser substituídos ou suprimidos. Unha de fome, por exemplo. Nesse caso, a única substituição possível é o composto por outro composto, ou outra palavra simples, mão de vaca, avarento, por exemplo. Do mesmo modo, não se admite a supressão de uma das partes. Então não se diz conheci um mão, ou conheci um de vaca, ou conheci um vaca. Terceira propriedade. Os compostos podem apresentar construções sintáticas anômalas. Então a gente tem o caso de porco-espinho, azul marinho e vai e vem. Em porco-espinho, o segundo elemento espinho, que tem função restritiva em relação ao primeiro, está ligado ao outro substantivo porco, sem auxílio de preposição. Então não existe a forma porco de espinho. Também não existe conector em azul marinho, azul e marinho, da mesma maneira que não tem conector entre vai e vem, vai e vem. Quarta propriedade. O composto funciona sintaticamente como se fosse uma só palavra. Então a gente diz: gosto de manga rosa, gosto de maçã. O João de Barro está feliz, o Tucano está feliz. Essa propriedade assegura que o vocábulo composto seja substituído no mesmo contexto por um vocábulo simples. Vamos olhar agora para a estrutura dos compostos. A gente tem vários casos, a gente levantou alguns aqui. O primeiro, a gente pode ter um substantivo mais um substantivo, por exemplo, tamanduá-bandeira, peixe-boi, papel-moeda. A gente pode ter um substantivo mais uma preposição mais um substantivo. Então a gente tem pé de vento, pai de família, arroz de festa. A gente pode ter substantivo mais um adjetivo ou vice-versa, ou seja, um adjetivo mais um substantivo.
Então, são os casos de amor perfeito, aguardente, belas artes, alto forno. A gente pode ter ainda formas que são construídas com 2 adjetivos, que é o caso do luso brasileiro, tragicômico e surdo e mudo. Podemos ter ainda estruturas compostas por um numeral mais um substantivo, então a gente tem terça-feira, três Marias e trigêmeos. A gente tem casos em que faz a junção de um pronome mais um substantivo, então a gente tem os exemplos de meu bem, nosso senhor, vossa excelência. A gente tem os casos dos verbos mais o substantivo, que é o caso de lança-perfume, beija-flor e guarda-roupa. E a gente tem também verbo mais verbo, ou verbo mais conjunção mais verbo, que é o caso de corre-corre, vai e vem, leva e traz. Por último, a gente pode ter os casos de um advérbio mais um substantivo, ou mais adjetivo, ou mais verbo, ou mais pronome mais verbo. Então, a gente tem os casos de bem-querença, sempre viva, não machadiana, bem-querer, vangloriar-se, mal me quer. A gente tem ainda verbos mais advérbios, que é o caso de pisa mansinho e ganha pouco. E, por fim, a gente tem grupos de vocábulos e construções oracionais, tipo Deus nos acuda, Maria vai com as outras, o mama na égua e etc. Todos os exemplos mostram que a estrutura dos compostos é sintática, diferentemente do que ocorre com os derivados. A gente tem também vários tipos de composição. A nomenclatura gramatical brasileira e as gramáticas em geral costumam apresentar a aglutinação e a justaposição como aspectos peculiares ou propriedades da composição. Nesse sentido, disse que a composição por justaposição ocorre quando os elementos mantêm-se integralmente, inclusive o acento tônico. É o caso de passatempo, giramundo e cobra cega. Ao contrário, na aglutinação, os elementos fundem-se num todo fonético com um único acento e há perda fonética no primeiro elemento, que é o caso de boquiaberto, de pernalta e cabisbaixo. Em síntese, isso significa que na justaposição, um só vocábulo mórfico corresponde a mais de um vocábulo fonológico. Na aglutinação, ao contrário, um vocábulo mórfico corresponde a um só vocábulo fonológico. A distinção entre justaposição e aglutinação é de ordem fonético-fonológica e não morfológica. Além disso, esses fatos não são exclusivos da composição. Eles também podem ocorrer no processo de derivação. É importante fazer algumas observações sobre os compostos. Primeira, se o processo de fusão for muito acentuado ou antigo, de tal modo que os falantes não mais reconheçam os elementos presentes na composição, convém considerar o vocábulo como primitivo, pelo menos do ponto de vista sincrônico. Servem de exemplos vocábulos fidalgo, que vem de filho mais de mais algo, que dá filho mais dalgo, fidalgo, fidalgo. E embora, que é a junção de em mais boa, mais hora. Ou seja, a gente sabe que olhando para a história da língua portuguesa, a palavra embora tem origem em três diferentes estruturas. Hoje vale a pena considerar que embora é uma palavra primitiva. Segunda observação, os compostos também são vocábulos dos quais se derivam outros, por meio de prefixos e sufixos. A gente tem o caso dos gentílicos, Porto Alegre, que dá a palavra porto-alegrense, e Rio Grande do Sul, que dá sul-rio-grandense. É o caso também de Nova York, que dá a palavra novaiorquino. O mesmo ocorre com agricultura, que dá a palavra agriculturável. Terceira observação. Em escrita científica, técnica e literária, são frequentes os vocábulos formados por elementos greco-latinos. Em geral, esses elementos são formas presas que, combinadas, resultam em vocábulos eruditos, de uso especializado. Eis aqui alguns exemplos com raízes latinas. A gente tem a palavra crucifixo, de cruz, sesquicentenário, que é 1,5, arborícola, de árvore, psicultor, que é criador de peixe, onipotente, que é todo, ambidestro, ambos, e ignição, diz respeito ao fogo. Processos de formação de vocábulos. A recomposição é uma espécie de composição em que se toma a parte de um vocábulo composto que passa a valer pelo todo e se liga a outra base para formar um novo composto. Foto, por exemplo, que pode ser usada no lugar de fotografia. A partir dessa base, formam-se fotocópia, foto mais cópia, fotonovela, foto mais novela, e fotomontagem, foto mais montagem, entre outros recompostos. Ou seja, a gente pega uma palavra,
aproveita-se de uma parte dela e junta-se a outras palavras para formarem novos compostos. A gente tem também o caso da braquissemia, também conhecida como truncação, que é o emprego da parte de um vocábulo pelo vocábulo inteiro. É o resultado da subtração e o elemento restante passa a valer semanticamente pelo todo. A braquissemia equivale ao que alguns autores classificam como abreviação vocabular, expressão que não deve ser confundida com a abreviatura. A subtração pode ocorrer nos elementos finais, e aí a gente dá o nome de apócope, pode acontecer nos elementos iniciais, que a gente dá o nome de aférese, ou, mais raramente, pode ocorrer nos elementos mediais, que a gente chama de síncope. Então, a gente tem de fotografia, foto, de telefone, fone, de motocicleta, moto, e pan-americano, pan. Outro tipo de formação de vocábulo é a acrossemia ou acronímia, que é um processo de formação de vocábulos por meio da combinação de sílabas extraídas de compostos ou expressões. É um recurso bastante utilizado na formação de siglas. Então, a gente tem ONU, por exemplo, para Organização das Nações Unidas. A gente tem RAIS, por exemplo, que é a Relação Anual de Informações Sociais, e a gente tem a acronímia da nossa universidade, o FMS, que vem de Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A gente tem também um outro processo de formação vocabular que a gente chama de fonossemia. Então, a fonossemia consiste em combinar fonemas com o intuito de imitar ruídos naturais, ainda que não corra perfeita identidade. Quando dizemos tic-tac, por exemplo, sabemos que esse vocábulo não reproduz perfeitamente o som dos relógios. Mesmo assim, fazemos uma imediata associação com ele. Os vocábulos assim formados são denominados de onomatopeias. Au-au, blá blá blá, bem-te-vi, cocoricó, piu-piu, miau, glu-glu, toque-toque, vucu-vucu, cri-cri, cuco, nhen-nhen-nhen e etc. Vale aqui relembrar uma das clássicas aulas do curso de Linguística Geral, do Ferdinand de Saussure, considerado um dos fundadores da linguística moderna, em que ele trata exatamente dessa questão das onomatopeias, confirmando que a relação entre o significado e o significante ela é desmotivada, ou seja, ela é arbitrária. Não existe nada na palavra que faça referência direta com a sua significação. Esse é o caso, por exemplo, de ver que em diferentes línguas a gente tem diferentes onomatopeias para as mesmas expressões. Então, a gente tem, por exemplo, no inglês, arf, arf, ao invés de au, au, por exemplo, e a mesma coisa para o canto do galo, que no português, por exemplo, é cocoricó, e no inglês disse cocodiddle doodle. Por fim, vale falar dos empréstimos ou dos estrangeirismos, né? Os empréstimos ocorrem devido aos contatos com outras línguas, né? Ou são introduzidos através dos meios de comunicação. No Brasil, são ou foram relevantes os contatos com as línguas indígenas, com as línguas africanas, né? Com o espanhol ao longo das nossas fronteiras e com as línguas de imigrantes, notadamente o alemão e o italiano. É o caso, por exemplo, de chip, de mouse, de scanner, de software, Windows, DOS, download, modem, blog, reset, enter, megabyte, internet, CD-ROM, etc., além de neologismos derivados, como é o caso de resetar, printar, interconectar, acessar, escanear e conectar. Bons estudos.